Quando nós derivamos a equação de Euler, nós consideramos o seguinte: nós tínhamos um funcional j que nós queríamos maximizar. Esse funcional era integral de uma certa função f. E f dependia de uma função dependente y de x, da sua derivada, y', e de uma variável independente x. Na mecânica clássica, esse nem sempre é o caso. Muitas vezes nós vamos ter funções f que dependem de múltiplas variáveis dependentes. Ou seja, a minha função f vai ser igual a uma função f de y1 de x, y1', y2, y2', e assim sucessivamente. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora é derivar quais são as relações para essas funções aqui que eu preciso satisfazer para que o meu funcional seja um máximo ou um mínimo. Então, o que eu vou fazer, colocando isso aqui numa notação mais compacta, a minha função f, então, ela depende de várias variáveis dependentes, y', das derivadas y', e da variável independente x. Como foi feito anteriormente, eu vou considerar que uma certa função y' vai satisfazer lá a condição de que meu funcional vai ser máximo ou mínimo, e eu vou fazer pequenas variações em relação a essa função, considerar outras funções vizinhas usando aquele parâmetro alfa. Então eu vou dizer que para uma certa função y', eu posso escrever ela em função de um parâmetro alfa e da variável independente x. Isso aqui vai ser igual a y' de 0 e x, que é a função que satisfaz a minha condição, que é a função que faz com que o meu funcional seja máximo ou mínimo, mais alfa eta i de x. Ok? Então o que eu vou fazer é considerar que para todas essas minhas funções dependentes, y', eu posso escrevê-las usando esse parâmetro alfa. E aí, quando eu for calcular a derivada da função do meu funcional j em relação a esse parâmetro alfa, eu vou ter o seguinte: parcial j parcial alfa agora vai ser igual à minha integral de x1 até x2, e aqui vai aparecer uma soma de termos, Soma i de parcial f parcial y' menos d dx, vou colocar aqui um colchete, menos d dx de parcial f parcial y', tudo isso aqui vezes eta i de x dx, ok? Bom, agora eu vou considerar o seguinte: eu vou assumir que essas várias funções dependentes aqui, então y1, y2 e assim sucessivamente, elas não têm nenhuma relação entre si. Ou seja, quando meu y1 muda, não necessariamente y2 vai mudar também. Eu não vou ter nenhuma relação entre elas. Em outras palavras, eu posso dizer que essas funções eta i de x aqui também não tem nenhuma relação. Então, as variações dessas eta i de x aqui, elas não estão necessariamente relacionadas. Então, quando a eta 1 aumenta, não necessariamente a eta 2 diminui. Então, elas variam de forma independente. Isso significa dizer que para que essa derivada aqui seja sempre zero, para qualquer conjunto de funções eta i de x aqui, eu vou precisar que esse termo entre colchetes aqui seja zero para cada valor de i, ou seja, para cada uma dessas minhas funções dependentes. Então eu vou ter que a condição que eu preciso satisfazer, que é parcial f parcial y' menos
d dx parcial f parcial y e linha, isso aqui seja igual a zero para todas as minhas funções dependentes. Então, para i igual a 1, 2, até o número total de funções que eu estou considerando. Então, quando eu tenho uma função f que depende de várias variáveis dependentes, para cada uma dessas variáveis dependentes eu vou ter que satisfazer essa relação, que tem a mesma forma lá da equação de Euler. O que é importante salientar aqui é que a gente está considerando que as variações de uma dessas funções aqui em nada influenciam as variações da outra. A gente vai ver mais para frente o caso em que existe um vínculo entre essas funções aqui, elas estão amarradas de alguma forma, e aí eu não posso simplesmente dizer que esse termo aqui, entre colchetes, vai ser zero. Bom, vamos supor agora que a gente está interessado em determinar a menor distância entre dois pontos quando a gente percorre uma trajetória sobre uma determinada superfície, parecido com o exemplo que a gente fez da geodésica na esfera. Tá? Então, além da equação de Euler, nós precisamos encontrar uma função que satisfaça a função da superfície em questão. Né? Então, vamos dizer que nós temos que satisfazer uma certa condição, que eu vou chamar de g, e g é uma função das minhas variáveis independentes, y e i, e da minha variável dependente, das minhas variáveis dependentes, y e da minha variável independente, x. Tá? Então, isso aqui deve ser igual a zero, essa é a minha condição imposta para que eu fique sempre sobre uma certa superfície. Tá? No caso lá do nosso exemplo, essa condição era automaticamente satisfeita. Né? A gente usou coordenadas esféricas e disse que o raio era sempre uma constante ρ. Né? Mas naquele caso eu teria que g é igual a uma soma em i de xi ao quadrado, né? Xi agora seriam as coordenadas cartesianas x, y e z, menos um certo ρ ao quadrado, isso aqui é igual a zero. Então, a condição que eu tinha era que o raio tem que ser sempre igual a uma constante ρ. Tá? Mas no caso geral, é possível que eu tenha que usar explicitamente essas condições aqui. Né? E essas condições normalmente são chamadas de equações de vínculo, ou condições de vínculo, ou simplesmente vínculos. Né? Esses vínculos vão relacionar as minhas variáveis dependentes de alguma forma. Tá? E isso vai mudar as condições que eu preciso satisfazer para que o meu funcional seja um máximo ou um mínimo. Em particular, eu vou considerar o seguinte exemplo. Tá? Eu vou considerar que a minha função f ela vai depender. Minha função f ela é uma função lá de variáveis independentes, das derivadas e de uma variável independente x. Aí eu vou supor que eu tenho só duas funções diferentes aqui. Eu vou ter um y de x e um z de x. Então a função f vai depender de y, y', z, z' e x. Tá? Então essa aqui é a minha f. Ela vai depender de y, de y', de z, z' e x. Tá? Y depende de x, z depende de x e as suas derivadas também. Tá? Então o que eu vou fazer agora é a mesma coisa que eu fazia antes. Né? Eu vou escrever as minhas funções y e z como uma função que é a que eu quero encontrar, que maximiza ou minimiza o meu funcional, mais um parâmetro alfa vezes uma função e. Tá? E aí eu vou ter o seguinte, que a derivada do funcional j em relação a esse parâmetro alfa vai ser igual a uma integral de x1 até x2 dessa quantidade aqui. Parcial f, parcial y, menos d dx, parcial f, parcial y'. Tudo isso aqui vezes derivada parcial de y em relação a alfa, mais parcial f,
parcial z menos d dx de parcial f parcial z', tudo isso aqui vezes parcial z parcial alfa vezes dx, tá? Então, antes, né, eu expressaria isso aqui simplesmente como parcial y, parcial alfa, como o eta de x, tá? E eu considerei que as variações, os diferentes etas, né, as variações dos diferentes etas, eta 1, eta 2, eta 3, elas eram completamente independentes. Então, para que essa equação aqui fosse igual a zero, que é a condição que eu quero, os termos aqui, esse termo aqui teria que ser igual a zero e esse termo aqui também teria que ser igual a zero. Mas agora eu tenho um vínculo entre y e z. Eu tenho uma função g que relaciona essas duas quantidades. Então eu vou ter uma equação de vínculo que eu vou chamar de g. G é uma função, então, de y, z e x. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Essa é uma condição que eu tenho que satisfazer. E, portanto, as variáveis y e z estão de alguma forma amarradas agora. O que significa dizer que essas variações parcial y, parcial alfa e parcial z, parcial alfa não são mais necessariamente independentes. Então, pode ter uma condição em que esse integrando aqui vai ser zero, mesmo quando esses termos entre parênteses aqui forem diferentes de zero. E é essa condição aí que eu quero encontrar. Tá? Então, o que eu vou fazer é pegar o g aqui e diferenciar ele em relação a alfa. Tá? Então, eu tenho o seguinte. dg de alfa vai ser igual. Bom, a derivada parcial de g em relação a x, derivada parcial de x em relação a alfa. Isso aí vai ser zero porque x não depende de alfa. Então, o que vai sobrar aqui vai ser parcial g, parcial y, parcial alfa, mais parcial g, parcial z, parcial z, parcial alfa. Tá? Como g é igual a zero, essa quantidade aqui tem que ser igual a zero. Tá? Bom, aí eu vou escrever assim, né? Eu tenho lá que meu y, eu vou parametrizar ele então, um parâmetro alfa, isso aqui vai ser o y de 0 e x, que é a função no fim que eu quero encontrar, que é a que faz com que o meu funcional j seja um máximo ou um mínimo, mais alfa, um eta 1 de x. E a minha função z, eu vou parametrizar também pelo mesmo parâmetro alfa. Z vai ser então a função de alfa e x igual a z de 0 e x mais alfa, um eta 2 de x. Tá? Então esse z aqui e esse y aqui, y0 x e z0 x, são as funções que eu quero encontrar. Né? São elas que fazem com que o meu funcional seja um máximo ou um mínimo. Seguindo então, eu posso usar essas expressões aqui de baixo para calcular essas derivadas parciais, né? Parcial y, parcial alfa e parcial z, parcial alfa. Então eu vou ter aqui parcial y, parcial alfa, isso aqui vai ser simplesmente igual a eta 1 de x. Enquanto que parcial z, parcial alfa, vai ser igual ao meu eta 2 de x. Certo? E eu tenho uma relação aqui da minha equação de vínculo que amarra essas duas condições aqui. Né? Eu tenho que parcial g, parcial y, vezes eta 1 de x, mais parcial g, parcial z, vezes eta 2 de x, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui que vem da minha equação de vínculo.
que eu vou fazer agora, então, é substituir essas derivadas parciais em relação a alfa aqui dentro, tá? E aí eu vou ter que parcial j parcial alfa vai ser igual a uma integral de x1 até x2 do seguinte, então, parcial f parcial y menos d dx parcial f parcial y'. Vou substituir a derivada parcial y parcial alfa por essa quantidade eta1 de x aqui. Eta1 de x mais parcial f parcial z menos d dx parcial f parcial z' vezes eta2 de x, tudo isso aqui, vezes dx. E agora eu vou usar a equação de vínculo para me livrar de uma dessas funções eta, tá? Então eu vou, por exemplo, vou deixar aparecer aqui apenas eta1 de x, tá? Então eu vou usar essa relação aqui para escrever eta1 de x como menos parcial g parcial z vezes eta2 de x dividido por parcial g parcial y. Tá? Então eu posso escrever agora isso aqui, o eta2, então, eta2 de x vai ser igual a menos parcial g parcial y vezes eta1 de x sobre parcial g parcial z. Eu vou usar isso aqui então para substituir esse meu eta2 de x, e aí tudo o que vai aparecer aqui dentro do meu integrando vai ser algo que depende só, uma certa função que multiplica esse eta1 de x. Tá, então eu vou reescrever isso aí, vai ficar assim, parcial j parcial alfa igual a uma integral de x1 até x2 de parcial f parcial y menos d dx parcial f parcial y' mais essa razão aqui, né? Então menos, né? Vamos colocar aqui menos parcial g parcial y sobre parcial g parcial z, que multiplica essa quantidade aqui, que é parcial f parcial z, menos d dx parcial f parcial z'. Tudo isso aqui agora multiplica eta1 de x dx. Então, agora é o seguinte, né? Eu preciso que essa integral aqui ela seja sempre zero para qualquer eta1 de x. Então, só aparece uma função eta1 de x aqui. Então, para que isso seja verdade, essa quantidade aqui entre colchetes, ela vai ter que ser igual a zero. Bom, então eu vou sair daqui e vou igualar esse termo entre colchetes aqui a zero, tá? E vou reorganizar essa expressão de modo que eu tenho o seguinte. Por um lado eu vou ter parcial f parcial y menos d dx de parcial f parcial y', que multiplica parcial g parcial y na menos 1. Isso aqui vai ser igual a parcial f parcial z menos d dx parcial f parcial z', que multiplica parcial g parcial z na menos 1. Tá? Então eu coloquei isso dessa forma, porque agora, de um dos lados da minha equação, eu tenho só derivadas em relação a y ou a y'. E do outro lado, eu tenho só derivadas em relação a z
e a z'. Tá? Como y e z dependem de x, eu posso igualar os dois lados dessa equação a uma mesma função de x, que eu não conheço. Tá? Mas eu vou dizer que isso aqui é igual a menos um certo lambda de x. Tá? Aí, as condições que eu preciso satisfazer vão ser as seguintes. Tá? Eu vou pegar uma equação aqui, então. Isso aqui é igual a menos lambda de x. Eu passo essa derivada multiplicando para lá e coloco para cá e eu vou ter a seguinte relação. Parcial f parcial z menos d dx de parcial f parcial z' mais lambda de x vezes derivada parcial da função de vínculo g em relação a z. Isso aqui vai ser igual a zero. E por outro lado, eu pego isso aqui igual a menos lambda x. Eu vou ter parcial f parcial y menos d dx de parcial f parcial y' mais lambda de x parcial g parcial y igual a zero. Então agora a gente tem o seguinte, nós precisamos determinar a função z de x, nós precisamos determinar a função y de x e também precisamos determinar quem é essa função lambda de x. Para isso nós temos três equações. Essa equação aqui, né, que envolve f e as derivadas em relação a z e z', essa outra que envolve derivadas de f em relação a y, y', e a minha equação de vínculo, né, que é g de y, z de x igual a zero. Então eu tenho três variáveis, né, três funções que eu preciso determinar, e três equações, e eu preciso resolver esse sistema aí para encontrar a solução. Essa função lambda de x, ela é por vezes chamada de multiplicador indeterminado de Lagrange. Tá? Se a gente tivesse mais condições de vínculo e mais variáveis dependentes, né, um número y maior, com i maior, né, que a gente só tem z e y, a gente poderia generalizar esse resultado aqui. Então nós teríamos o seguinte, que parcial f parcial y menos d dx parcial f parcial y e linha mais uma soma em j de lambda j de x parcial gi parcial yi, isso aqui vai ser igual a zero e eu vou ter várias equações de vínculo GJ. Vão depender das minhas variáveis dependentes y e da variável independente x. Tá? E aí o meu índice I vai variar de acordo com o número de variáveis dependentes que eu tenho. Né? Então, 1, 2, até n, sendo n o número de variáveis dependentes. E o j vai variar também 1, 2, até um certo m, e esse m aí vai ser o número de equações de vínculo que eu tenho no meu problema.